Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vasudevendra Yogindram Natva Jnana Pradangurum Mumukshunam Hitarthaya Tattvabodho Bhidiyate. Om. Tem um pessoal entrando aqui, pessoal, eu vou só... Pronto. Bom, então, sejam bem-vindos. Esse ciclo aqui de 3 aulas, eu fiz com o intuito de introdução a um texto que talvez alguns de vocês conheçam, chamado Tattva-bodha, que vai ser estudado por uma turma a partir do dia 7 de setembro. Eu não decidi ainda exatamente quantos meses vão ser, 3 ou 4 meses de estudo semanal para finalizar o texto. Ainda vou decidir isso, não decidi, vou decidir na semana que vem. Então, essas aulas aqui vão servir de introdução ao tema. Mas fiquem tranquilos, mesmo que vocês não façam o curso do Tattva-bodha, eu pretendo que esse curso aqui tenha início, meio e fim. Então, ele seja um pequeno curso completo em si mesmo. E eu vou falar sobre, obviamente, o tema é Tattva-bodha. Tattva-bodha é o tema e é o nome do livro também. É, que nem... se pegar um livro escrito, sei lá, o título do livro é Aritmética Básica, é o nome do livro e é o assunto que o livro trata. Aqui o Tattva-bodha é a mesma coisa, é o nome do livro e o assunto que o livro trata. É um Prakarana Grantha. Dentro da tradição de Vedanta é conhecido como Prakarana Grantha. Os Prakaranas são textos que normalmente são estudados assim no começo do estudo, antes das Upanishads, que são os textos originais, vamos dizer assim, de Vedanta. Então, antes de adentrar nesse estudo das Upanishads, que é mais denso um pouquinho, são estudados Prakaranas, que são textos que apresentam o tema das Upanishads de uma forma didática, bem didática. Apresentando, tentando explicitar de uma maneira bem didática para nós qual é a metodologia das Upanishads e pondo de uma forma sistemática para que a gente possa organizar melhor o nosso pensamento. Então são textos muito úteis nesse sentido. E Tattva-bodha é um desses Prakaranas que são estudados na tradição, junto com muitos outros, dezenas, centenas até de textos que existem dentro da tradição. Esse texto específico, Tattva-bodha, ele se tornou popular dentro da nossa tradição de estudo por causa do Swami Dayananda. E a história é a seguinte, é uma história até engraçada, quando ele morava em Rishikesh, quando era um sannyasi lá em Rishikesh, na cabana dele, ele tinha uma cabana na beira do Ganges e tudo mais. Na época, eu acho que não havia ashram dele nem nada, ele era mais desconhecido e chegou lá em Rishikesh um Swami, ele conheceu um Swami lá, que chegou para ele e falou... Swami, me dá 10 palestras. Eu quero que você me dê 10 palestras sobre a Gita. 10 palestras. Aí o Swami mas por que 10 palestras, né? A Gita é um texto gigante. 10 palestras.
Eu tô aqui, eu moro aqui, eu, não tenho, eu só estudo, só dou aula, vamos fazer, vem estudar regularmente comigo, eu te ensino a guita toda. E ele falou, não, Samid, eu quero só 10, eu quero só 10 palestras, porque eu não tenho tempo, eu vou viajar. Vai viajar para onde? Eu vou lá para os Estados Unidos, para a América. O que você vai fazer lá? Eu vou dar palestra sobre a Gita, ele falou. eu vou dar aula sobre a Gita. Aí o Samid falou, onde que eu tô me metendo? Aí ele falou, não. Aí o Samid não aceitou, falou, não, se você quiser estudar, estuda direito. Não vou te dar 10 palestras pra você ir para os Estados Unidos ensinar. E aí ficou por isso mesmo, mas o Samid ficou encasquetado. Ele falou, eu tenho que dar alguma coisa para esse cara. Ele vai sair de mão abanando, não é correto. Eu tenho que ensinar alguma coisa para ele. Em 10 aulas, né? Em 10 palestras. O que eu posso ensinar? Aí ele tinha acabado de receber uns livros de um Swami que havia falecido lá em Rishikesh, um sannyasi, um renunciante que havia falecido e deixou os livros com o Swami. Um monte de livro. Aí o Swami estava lá, foi lá ver os livros e nessa que ele foi ver os livros, ele achou um pequeno manualzinho chamado Tattva Bodha, que ele mesmo não conhecia. Quer dizer, esse texto não era assim, famoso, conhecido dentro da tradição. E aí ele viu esse texto, folhou e falou, eu acho que esse aqui eu consigo ensinar do começo ao fim em pouco tempo, em 10 dias. E aí ele decidiu ensinar o camarada esse texto. O cara não terminou o estudo, foi embora antes. Mas o que interessa é que o Swami continuou ensinando sempre para as pessoas nos cursos que ele fazia, ele sempre ensinava esse Tattva Bodha como o primeiro texto. Porque é um texto de definições. Pergunta assim, quais são as qualificações do estudante? São essas. Metodicamente. O que é libertação? O que é Atma? O que é o corpo grosso? O que é o corpo sutil? O que é o corpo causal? O que é Maya? O que é Ishvara? O que é não sei o quê? Perguntando, fazendo perguntas simples, respondendo de maneira bem objetiva. Esse texto funciona muito bem como uma introdução a Vedanta, e você vê, não só uma introdução a Vedanta, mas apresenta a visão inteira de Vedanta. Se a pessoa entende o Tattva Bodha, ela não precisa estudar outro texto, ela só tem que entender Tattva Bodha. Afinal de contas, o assunto é Tattva Bodha. O que é Tattva Bodha? O que é isso que eu tenho que entender chamado Tattva Bodha? Que é Moksha Sadhanam. É o meio para a libertação. O que é esse Tattva Bodha? O que é Tattva? Essa palavra Tattva a gente tem que ver, entender o que ela significa no sânscrito. Tattva. Bodha. Bodha é conhecimento. Bodha. Então, conhecimento de Tattva eu tenho que ter. O que é Tattva? Esse Tva, esse sufixo Tva em sânscrito, faz o substantivo abstrato. Quando você bota o Tva, ele faz o substantivo abstrato. Igual no português, a gente tem o sufixo dade, ou idade, ou eidade, que faz o substantivo abstrato. O que é o substantivo abstrato? Aquilo que torna a coisa, o que ela é. Então, o que faz... Qual que é a qualidade, o atributo que faz uma pessoa ser generosa? O que está na pessoa para que ela seja generosa? A generosidade. Generosidade é aquilo que faz um generoso, uma pessoa generosa. Ela tem que ter isso. Ela tem que ter essa generosidade, esse atributo, essa qualidade, chamada generosidade.
A generosidade está presente em todos os generosos, universalmente. Todo mundo que é generoso tem generosidade. Por isso que é o substantivo abstrato, tá? É universal, não é uma característica particular de um generoso. Todos os generosos necessariamente têm que ter generosidade. O que faz um bicho, um ser vivo nessa terra ser humano? Uma coisa chamada humanidade. Não tem que ter humanidade. Essa característica a distingue de outros bichos não humanos. O que a distingue? É a humanidade. O que uma cadeira tem que ter? O que um objeto tem que ter para ser uma cadeira? Cadeiridade. Cadeiridade. No português, a gente me desculpe por essas palavras, por esses termos. Eu não queria usar, mas eu não vejo outra maneira. Eu não achei outra maneira de me expressar. Cadeiridade. Em inglês é melhor. A língua portuguesa, nesse sentido, não é filosoficamente muito boa. Porque a maioria das palavras você não consegue formar substantivo abstrato. Cadeiridade. A gente se vê obrigado a usar isso, mas não é uma palavra que exista, né? Em sânscrito eles botam o tom. Eu não sei como é que é cadeira em sânscrito, mas sei lá, um pote, gatatuam. É aquilo que faz uma coisa ser um pote. Gatatuam. A potidade. De novo, me desculpe. Cada vez que eu falar um palavrão desse, eu vou pedir desculpa. Cadeiridade. Né? Em inglês também é melhor, eles falam chairness, eles botam um ness no fim. Chairness. O que é chairness? É aquilo que faz uma chair, uma cadeira, ser uma cadeira. Essa coisa misteriosa chamada cadeiridade. Agora, o que é isso quando você pergunta? Você olha para uma cadeira, aponta para ela e fala o que é isso. Você está perguntando pelo que daquela coisa. O que? O que é o que dessa coisa? Porque isso é um que. Em filosofia escolástica tem esse termo quididade. Em filosofia ocidental, na filosofia escolástica, São Tomás de Aquino. Quididade. Quid significa que em latim. É o pronome interrogativo que. Quid est. O que é isso? Quid est. Quid é o que? Quididade é aquilo que faz a coisa ser um que. Porque você aponta para a cadeira e pergunta, o que é isso? Aí você fala, óbvio, uma cadeira. Não. Isso não é o que da coisa. Não é. Basta que se eu for radical, eu nem precisaria fazer isso, mas sendo radical, eu quebro a cadeira. E aí pergunto de novo. Aponto para a mesma coisa e pergunto, o que é isso? Não é cadeira, né? Não é cadeira. O que daquela coisa não é cadeira. A cadeiridade já não está mais lá. O que da coisa? Em sânscrito existe esse pronome tat. Tat significa isto. Quid est? O que é isso em latim? Em sânscrito a gente pergunta tat kim. Tat kim. Kim o que é tat? Isto. Tat é isto. Tudo é isto. Quando você aponta para uma coisa, você está apontando para um isto. O que é esse isto? Esse tat? Que faz a coisa ser apontável por você. Isso é chamado tatuam. A quididade, a gente poderia dizer, se fosse traduzir assim, num conceito filosófico correto, talvez quididade, mas tatuam
Entendam o sentido de tato. Tat, isto. Aquilo que faz... Tatuam significa aquilo que faz aquela coisa ser um isto. Uma coisa. No dialeto mineiro da querida Minas Gerais, tem uma palavra muito boa para esse que é trem. Um trem. O que é esse trem? Que diacho que é esse trem? Tudo é trem. Que trem é esse? O mineiro pergunta. Mineiro é um povo sábio. Então a filosofia falada com a terminologia mineira é mais fácil de fazer. Trem é uma excelente palavra filosófica. O que é esse trem? O que é o trem? Tudo é um trem. Que trem que é esse aí? Esse trem, cadeira. Cadeira responde pelo trem? Olha uma cadeira. Pergunta que trem que é esse aí? É cadeira. Pera lá, o que? O que tem cadeiridade aí? Onde é que tá a cadeiridade? Cadeira parece que responde a pergunta, mas não responde. A gente, assim, o tátua disso, o que disso não é cadeira e não é cadeiridade. Não é. Cadeiridade não é o tátua. Não é a realidade. Aí a gente pode traduzir a palavra tátua por realidade, essência, verdade última. Pode ser. Mas são todas palavras assim. Não são traduções exatas. Porque não tem uma palavra exata para tátua. Quididade eu acho que é a que mais se aproxima. Mas a essência, o trem. O que é o trem? Porque quando a gente diz cadeira, isto é uma cadeira. Bom, você tem que examinar então, tudo bem, o que é cadeira? É isso que tem cadeiridade, tá bom. Onde é que está essa cadeiridade? Onde é que ela está assentada, esse atributo de cadeiridade? Onde é que ele está assentado? Numa cadeira ou numa não cadeira? A aula vai ser pesada, hein? Vocês têm que ter... Olha a pergunta. O que é uma cadeira? Aquilo que tem cadeiridade. Onde essa cadeiridade está? Esse atributo da cadeiridade está? Numa cadeira ou numa não cadeira? Numa cadeira não pode ser. Porque cadeira já tem cadeiridade. Assim, um objeto verde, uma folha verde. Aonde é que o verde, onde é que o verde está? Qual é o substrato do verde? Onde o pigmento verde está? Ele é verde ou não é verde? Ele não é verde, né? O substrato onde o verde está é verde? Não. Se fosse verde, não precisaria do verde como um atributo ali. Não precisaria do pigmento verde. Tanto que a folha também deixa de ser verde. A folha, o substrato do atributo não tem o atributo, é livre do atributo. Por isso que o atributo pode estar lá, depois pode não estar. Então a cadeiridade, ele está numa cadeira ou numa não cadeira? Numa cadeira não pode ser. E numa não cadeira, pode ser? Vamos dar um outro exemplo. Eu tenho aqui. Pote. O que é isso aqui? Um pote. O que significa? Que isso aqui tem potidade. Desculpem o termo. Peço desculpa. Não tem como falar diferente. Potidade. Isso aqui tem potidade. Tem? Tem. Porque é um pote. Então tem potidade. Onde que essa potidade está? Ela está numa substância. Esse atributo, essa característica de potidade, ela está assentada
numa substância, num substrato. Qual é o substrato? Aonde está a potidade aqui? Barro, argila. Muito bem. Então, você está dizendo que a potidade, né? O que é isso? E pote. Pote? Isso aqui que eu estou tocando é pote. Onde é que está essa potidade? Você diz, está na argila. Tá? Potidade está na argila. Argila tem potidade? Se a argila tivesse potidade, toda vez que você visse argila, você ia ver pote junto. Toda vez que você vê argila, você vê pote. Tá um grudado no outro, um é essencial ao outro. Um é? Não é. Não é um atributo essencial. Não, a argila não é. A argila é o que tem o quê? Desculpem o termo que eu vou usar. Argilidade. Argila é o que tem argilidade. Argila não tem potidade. Seria um absurdo se tivesse, correto? Seria um pote daí. Se a argila tivesse potidade, a argila seria pote, não seria argila. A argila é livre de qualquer potidade, não tem nem sinal. Não tem nem sinal de potidade na argila. Nem sinal. Correto? Então a gente vê o seguinte. Não, o tátua, a essência disso aqui é argila. Porque potidade é um atributo... Como que a gente vai chamar esse negócio? Eu nem sei. Atributo acidental, atributo incidental, pode ser um termo. Termo aristotélico. Pode ser. Um atributo acidental, atributo incidental, atributo... significa uma qualidade que não pertence à coisa. Não pertence à coisa e está incidentalmente conectada com a coisa por algum motivo. Aqui o motivo significa porque você simplesmente está chamando isso de pote. A potidade está na fala, no conceito de pote. Não existe mais nada do pote, não existe mais nada do que o nome. O que o pote tem dele mesmo? Um nome pote, só. Porque você está chamando o barro, a argila de pote, parece que a argila adquire uma potidade, não adquire. Só na nossa, numa fantasia linguística, você chama de pote, as pessoas chamam de pote, a gente fala, traz o pote, põe água no pote, não sei o que, o pote, onde é que está o pote? Você está perguntando pelo tátua, pela essência, pelo aquilo que é isso aqui, a substância. Você está perguntando o que é isso. Para que você está apontando? Você está apontando para o pote? Não. Você está apontando para a argila. Quando você aponta esse objeto. E a argila não tem potidade nenhuma. Não tem. Correto? Onde é que está o pote aqui? Né? Ele está inserido na argila de que maneira? Ele não está inserido na argila de nenhuma maneira. Ele não está em cima da argila, ele não está dentro da argila. Por nenhum lugar na argila tem potidade. Pode examinar isso aqui, pode fazer em pedacinho, pode transformar em pó e ver cada grãozinho, examina, ver se tem potidade. Ali não vai achar potidade nenhuma aqui. Você acha só argila. Você acha só argilidade. Nisto o quê? Nisto o quê? O que é isto que tem argilidade? Essa é a pergunta pelo tátua. Porque continua a mesma pergunta, tudo bem. Você perguntou o que é isto que é o pote. Aí você descobriu que não é pote, é argila. E que potidade é só um atributo acidental. Então tudo bem, a pergunta continua. O que é isso, argila? O que é isto que tem argilidade?
É argila ou é não argila? Em outras palavras, argila é feita de argila? Hã? Argila é feita de argila? Não é, eu te garanto que não é. Eu te garanto, eu aposto tudo que não é. Argila não é feita de argila. Argila é feita de outro quê? Outra coisa. Do que é feito a argila? Eu não sei. É feito de algum mineral. Eu sei que é não argila. Silício, alumínio, ferro. Cruzeta, você tá aí, né? Vê do que a argila é feito. Do que é argila. Você deve saber isso aí. Cruzeta é meu assessor para assuntos aleatórios. Eu não sei. Algum mineral. Silicato e outras matérias. Pronto. Silicato. Não, silicato. Agora vai virar um palavrão esse negócio. Silicatidade. Não vou falar isso. Silicato. Isso é silicato. Vamos supor. Uma substância qualquer. Silicato serve. Pode ser qualquer outra. Pode ser um conjunto de outras. Ferro, alumínio, hidróxido de não sei o que. É? Quando você está apontando para isso aqui, você está apontando para silicato. Pô, silicato. Silicato é argila? Não. Tá lá. Sulfato de alumínio, óxido de alumínio, óxido de silício, água. Tá bom, boa, Cruzeiro. Silício é alumínio? Silício é argila, pô? Não. Alumínio é argila? Não. Oxigênio é argila? Não. Hidrogênio é argila? Não. Não é. Então, quando você descobre isso, quer dizer, você descobre que a argila não é feita de argila. Quando você descobre isso, o que é argila, Vila? A argilidade vira o quê? Um atributo acidental, um nome. Que você está usando para se referir ao silicato. Vamos falar silicato para simplificar. E o silicato não tem argilidade nenhuma. E a pergunta continua: o que é isto, silicato? Eu tô me cansando já. Silicato é o que tem silicateidade. Peraí, tem uma pessoa tentando entrar aqui. O que é isso que tem silicateidade? É o não silicato, sei lá, é carbono. É átomo. É partícula. É subpartícula. É quark. Quark é argila? Quark é silicato? Não. Então a ideia, o que fica muito claro aqui, a gente não precisa seguir essa cadeia até o fim, até porque não tem fim. Os caras estão lá no bóson de Higgs, ou até pior do que isso. Eu não sei onde é que eles andam, os físicos andam hoje em dia. Eu sei que eles têm aquele acelerador de partículas lá sei lá onde, na Suíça, ou algum lugar assim, embaixo da Terra, que eles ficam colidindo as partículas para chegar qual era a partícula inicial no Big Bang, não sei o que. Chegaram nesse bóson de Higgs, que não é nenhuma coisa que é vista, é uma inferência, óbvio. Ninguém vê isso. É cálculo baseado nessas reações de choque de partículas. É uma coisa maluca. Obviamente eu não entendo disso. Só sei que quark é feito de não quark. Isso eu sei. É feito do quê? Qual é o tátua?
Isso que é a nossa pergunta. O que é o tattva? A gente fica sempre achando uma verdade supostamente mais profunda, mais real, né? Porque é isso que acontece quando a gente diz: o pote é só um nome. O que existe, o tato é barro. O barro é uma verdade mais, como se diz, é uma verdade mais real. É um tato, é mais real que o pote, não é? Que o pote quebra, o barro não. O barro continua barro. Antes do pote ser criado tem barro. Depois o pote é criado, continua só barro. Porque potidade é um atributo ocidental, não é nada, é nome. E depois que o pote quebra, fica barro. Então o barro, em relação ao pote, ele tem uma duração maior, uma realidade maior. Então ele se torna um tato relativo. Só que depois a gente descobre também que a argilidade é um atributo ocidental, um nome, que é negado à luz do silicato. Aí o silicato é mais real que o barro, a argila, porque antes da argila existia silicato. Aí se mistura com água, não sei o que, você faz a argila. Bota no forno, né? Depois que isso aqui quebra e é dissolvido no tempo, bota isso aqui num ácido e dissolve os componentes, isso aqui volta silicato. O silicato tá lá. Ele é mais permanente. Ele desfruta de uma permanência e, portanto, de uma realidade maior, mas não é a realidade. Não é o que é. O que disso não é silicato. Quando você pergunta o que é, a resposta não é silicato. Então a gente vai negando. O que é o tattva? Suponha que você chegue num ponto em que não seja um atributo acidental, que não seja um nome para alguma outra coisa. Que não seja um atributo acidental de uma outra substância, mas que seja a própria substância. Aí isso a gente chamaria de tattva. Por isso que a gente pode traduzir tattva, a palavra, como verdade última. Esse adjetivo última que a gente usa para qualificar o termo verdade é por causa dessa situação aqui, da gente indo, a gente chega na verdade do barro, depois nega o barro, chega em outra. Vocês entendem? A gente daí é constrangido a usar esse termo. É meio ridículo, verdade última. Por causa dessa situação de uma série de camadas de uma ilusão, uma espécie de uma ilusão. Porque é muito interessante contemplar bastante sobre isso. Sobre isso o quê? O fato de que pote é só conhecimento, jnanam. Não existe mais nada do pote. Não existe mais nada que para que o pote exista. Só é preciso jnanam, conhecimento de pote. Conhecimento de pote. Porque você fala, isso aqui é um pote. O que tem de pote aqui? Só o nome, só o conceito. Né? Só o conceito. Se uma pessoa que conhecesse argila, mas não tivesse o conceito de pote na cabeça, você mostraria isso aqui para ela falaria isso aqui é argila, ela não falaria pote. Porque de fato ela está vendo argila, eu também estou vendo argila. Só argila. Mas a potidade é um atributo ocidental, quer dizer, é uma projeção de um conceito, de um nome. A Upanishad fala isso, as coisas são só nomes. Claro, nomes. Jnanam, nome quer dizer conceito, jnanam, conhecimento. Um conceito, um conhecimento de pote, mais uma substância, né? Mais uma substância. Porque eu preciso de uma substância para projetar esse gatatvam, essa potidade.
Eu não posso projetar no nada a potidade. Ela tem que estar sendo sustentada por alguma realidade, alguma substância. Então é interessante isso. A gente contemplar sobre o fato de que o pote é só jnanam, conhecimento. E mais uma substância misteriosa, alguma substância, no qual esses conhecimentos todos estão projetados. O conhecimento de pote, o conhecimento de argila, o conhecimento de silicato, o conhecimento de átomo, o conhecimento de molécula, o conhecimento de partícula, de subpartícula, de não sei o que, tudo atributos acidentais, que não têm existência própria, nenhuma, que dependem de uma substância para sustentá-lo, mas o fato é o que sustenta esse pote agora, porque o pote isso é um fato. Da onde que vem essa existência? Se pote é só nome, se não tem pote eu não quero usar essa palavra falso agora, mas esse pote não existe, o que existe é barro, né? Sabe, pote não existe, barro não existe, silicato não existe. Como que eu estou tendo a cognição de que isso é? A cognição de existência vem da onde? Como é possível que exista esse permeando todo o processo, todo esse processo de análise que a gente faz? A gente fica negando os atributos acidentais da coisa. Mas a coisa mesmo, o trem, a existência da coisa continua aí, firme, forte e inabalável. Não muda nada, continua sendo, com todo o fato, com todo o vigor desse fato que é. Eu não sei que diacho é isso, que trem é isso, mas isso é. Da onde que vem esse é? Do pote não é. Do barro não é. Então, a pergunta pelo tato é a pergunta da onde vem a existência do negócio, do trem. Como que esse trem existe? Não sabemos que trem é esse, mas como que ele existe? Aí, se você analisar o que é, assim, o que é uma substância, né? Essa palavra substância é muito interessante, porque aquilo que a palavra, na raiz da palavra, aquilo que está, estância, aquilo que está posto por debaixo, isso que é substância, aquilo que subjaz. O que subjaz é a substância. O que subjaz é exatamente nesse sentido que a gente está falando aqui. Subjaz o pote, subjaz o barro, subjaz o silicato. Está jogado por baixo. O que uma substância tem que ser? Ela tem que ser... né? O que uma substância tem que ser? Sólida, né? Isso que é uma substância, uma coisa substancial, uma coisa sólida. Tenho provas substanciais, tem provas sólidas, inabaláveis, inegáveis. É isso que é o substancial. O substancial é o inegável. Pote é substancial? De maneira nenhuma. Nem um pouco substancial. Ele está sendo sustentado por uma outra substância que não contém potidade. Ele mesmo não se sustenta. Ele é negado. Quando você vê... E você vê, para você negar o pote, você precisa quebrar o pote? Não. Não precisa ser radical. Não precisa quebrar o pote. Você precisa olhar direito esse objeto e entender que isso aqui é barro, o peso do pote é o peso do barro, a textura do pote é a textura do barro, a cor do pote é a cor do barro. Correto? Eu fico com o barro e você fica com o pote. Você fica com o quê? Com nada. Portanto, o pote não é nada.
Ele é negado mesmo enquanto você está olhando ele. Isso que é o interessante. Você não precisa destruir ele, você destrói ele com o seu intelecto. Você vê e nega. Você, vendo o pote, você nega o pote. Na realidade é assim. O que pode se fazer? Vendo o pote, você nega o pote. Porque ele não é substancial. Ele é negável. À luz do quê? À luz da sua substância. Aquilo que subjaz ao pote. Que a gente diz é o barro. Mas o barro, a argila é substância? Não é. Ela não é sólida. Ela não permanece. Ela não é inegável. Ela é negada também à luz do quê? Do silicato. Silicato não é barro, pô. Não tem barridade nenhuma no silicato. Então a substância, ela... Esse tátua, uma outra tradução para tátua é substância. A gente poderia... Não é uma tradução etimológica, mas é uma boa tradução. Substância. Substância tem que ser inegável. Essa é a característica sólida, inegável, inabalável. O que é isso? A gente diz, professor, a gente não sabe ainda, a física não chegou ainda nessa conclusão. Ela está lá batendo partícula no acelerador de partícula. Quem falou que você precisa de acelerador de partícula? Na época de Shankara tinha acelerador de partícula? Não. Não tinha nem uma motoquinha, nada. Não tinha tecnologia. Essa tecnologia de hoje não havia. Mas Shankara sabia o que era o Tattva. Ele escreveu um livro, Tattva Bodha, conhecimento de Tattva, tá aí até hoje. Porque a gente não precisa, assim, a substância, isso é outra assim, ilusão. A substância, a essência, é aquilo que está por detrás das aparências, lá no fundo das aparências. Então tem que tirar o pote, tem que tirar o barro, tem que tirar o silicato, tem que destruir o átomo, tem que fazer colisão de partícula, porque a essência vai estar lá no fundo depois de tudo isso. Isso não é verdadeiro. Isso é uma grande infantilidade filosófica pensar isso, que a verdade está encoberta por alguma aparência. E se a verdade fosse possível de ser encoberta por alguma aparência, a aparência é mais real que a verdade. Você está encobrindo. Ou é tão real quanto. Não é aparência de nada. A minha mão pode cobrir o pote, por quê? Porque mão e pote têm o mesmo grau de realidade. Uma cobre a outra. Agora, a aparência, o falso, pode cobrir a verdade desde quando? Aí você tem que tirar as camadas do falso, como se fosse pele de cebola, os anéis da cebola, você vai tirando. Que nem aquelas bonequinhas russas, você vai tirando uma da outra, uma da outra, uma da outra, aí tá a verdade lá pequenininha, no meio daquilo. Aí você tirou o falso, que estava encobrindo a verdade última, você chegou lá no fundo, a substância. Tá depois das aparências, você foi num mar de aparências, fazendo assim, ó. É isso aí. A verdade não pode ser encoberta por nada. O fator encobridor, para encobrir, ele tem que ser verdade também. Se é que ele encobre alguma coisa. Para ele existir, ele tem que ter um tato. O mesmo tato da verdade, não outro tato. A substância não está lá no fundo das aparências. Isso que impede as pessoas, na verdade, travam elas no caminho espiritual e não conseguem encontrar a luz da consciência. Quem não consegue encontrar o quê? Eu não consigo encontrar a luz da consciência. Pô, isso é chamado de ignorância, porque não existe outra causa para essa obstrução a não ser a completa maluquice. Eu não consigo achar, eu não cheguei ainda no tato das coisas. Como não? Quando você diz que o pote a existência já está desnuda aqui. O tato. Ó. Pote existe.
Você fala. Pote existe. Essa afirmação. Inegável. Pote existe. Explica melhor o que você quer dizer quando você diz que pote existe. O que você quer dizer? Pote existe significa o quê? O pote existe por si mesmo. Ele tem luz própria. Ele aparece na sua própria glória por si mesmo. Parece pote. Não. A existência do pote não mostra a si mesmo. Quando você diz pote existe, pote é. O que você está querendo dizer é consciência de pote é. Pote existe significa o quê? Consciência de pote existe. Isso é irrefutável. Podem tentar refutar. Para refutar isso, vocês vão ter que ver um pote sem consciência de pote, tá? Se vocês têm qualquer dúvida quanto a isso, vocês têm que fazer um experimento. Vocês têm que fazer o pote aparecer, a existência do pote, sem consciência de pote. Se vocês fizerem isso aparecer, eu largo. Eu deixo Vedanta de lado e me dedico a estudar o que você está estudando daí. Esse compromisso eu assumo. Pote existe. Consciência de pote existe. Aí o que acontece? Potidade é negada. Não tem potidade no barro. Não tem pote no barro, é só barro. Tá bom, pode negar o pote. Barro existe. O que isso significa? Consciência de pote existe. Tá bom, mas barro não é feito de barro. Tá bom, não é mesmo. É feito de silicato, alumínio, bababá. Tá bom. Silicato, alumínio. Silicato de alumínio, pronto. Silicato de alumínio é. Significa o quê? Consciência de silicato de alumínio é. Quantos passos mais nessa cadeia vocês têm que dar para entender que a substância, aquilo que está por debaixo de qualquer atributo acidental, qualquer nome, é consciência. Não é à toa que a consciência é chamado de sujeito. Sujeito em latim é subactum. Subactum é aquele que está jogado por baixo. É a substância. Sujeito e substância, na verdade, eles são a mesma, conceitualmente, etimologicamente, é a mesma palavra. Substância, aquilo que está por debaixo, subactum, aquilo que está jogado embaixo. Mas você veja, não é embaixo, no fundo. Embaixo, no fundo, você tem que cavar, você não tem que cavar nada. Consciência já está evidente aqui na sua nudez total e na sua pureza. Porque consciência não está assim, tem consciência em mais partatuam, gatatuam, potidade, barridade, argilidade, silicatidade. Não tem essas coisas na consciência. Isso é tudo nome. Assim como não tem potidade na argila, que é pura argila. Não é que a consciência está lá cheia de coisas e você tem que tirar as coisas da consciência para ver pura consciência. Só há pura consciência. Só há pura consciência com todos os nomes. Jnanam, sarvajñatvam. Todo o conhecimento. Chamado Ishvara. Deus é isso. É sarvajñatvam, é onisciência. O que é onisciência? Puro nome. Só jnanam, só conceito, só inteligência, pura inteligência, não tem mais nada aqui. Não tem inteligência, mais substância.
A própria inteligência é a substância, a própria consciência. A inteligência só existe num ser consciente, na consciência. A própria consciência é a substância. E não tem outra substância, sabe por quê? Porque consciência é a única coisa que é inegável. O átomo é negável? Claro que é. Já foi negado, não tem átomo. Tem nêutron, próton e não sei o que, elétron. A próton é negado? É, sim, senhor. Próton é constituído de alguma coisa, é feito de outra coisa que não é próton. O que é inegável em toda essa cadeia de nomes e formas, nomes e formas, nomes e formas, nomes e formas? Essa constante... Essa floresta de atributos acidentais que são negados à luz de outras supostas substâncias que se revelam não substâncias, mas só outros nomes. E outros nomes, e outros nomes. O que é inegável nessa cadeia? A consciência que sustenta todos esses nomes, que é a própria natureza, a swarupa, a natureza, a essência do negador, da pessoa que está vendo tudo isso e dizendo isso não é, isso não é, isso não é, isso não é. Essa pessoa que tem a cognição da existência, essa consciência que tem cognição da existência. Essa consciência é a própria existência. Quando se diz pote, o pertence à consciência, não pertence ao pote, nem ao barro, nem ao silicato. Eles são só nomes. Jnana. Conhecimento. Conceito. E qual é o substrato de todos os conceitos, de todos os conhecimentos? Consciência. Você não pode negar consciência. Quem vai negar o quê? Não, eu neguei a consciência, professor. De novo, façam um experimento. Neguem. Consciência significa o significado da palavra eu, quando você diz eu. Neguem isso. E aí, se vocês conseguirem, vocês me mandam um e-mail explicando como. Vocês negarem a si mesmos. Neguem. E aí, se vocês forem bem sucedidos, vocês me mandam um e-mail, eu me converto a essa prática que você estiver fazendo. É muito interessante. Vocês negarem a consciência, negar o eu. Né? Essa substância é inegável, é o subjecto. É a natureza do sujeito. E você vê natureza do sujeito e natureza do objeto também. Não é que a consciência é uma coisa dentro de mim. É a natureza do sujeito, a natureza do objeto também. É uma só existência, que é como um oceano. E aí, isso é a visão de Tattva Bodha, o conhecimento de Tattva. Se vocês entenderam bem isso que eu falei, não precisa estudar Vedanta mais. Porque isso é Vedanta. Isso que você tem que entender é isso. Eu sou o quê? Purnam Brahma. Eu sou pleno livre de limitação. Porque não existe nada. Eu sustento tudo. E não existe nada em mim. Porque pote não é uma substância que está ocupando qualquer lugar, ocupando qualquer espaço, pesando em alguma coisa. Não é. Nada pesa na consciência. Então, vamos dizer, a pessoa que tem libertação, ela ganha libertação porque ela entende o eu como o quê? A substância. O tattva. O próprio... As próprias... Tudo. Qualquer coisa que você aponte o que aquilo é consciência. Aquilo sou eu. Consciência, a gente usa esse termo consciência como se consciência fosse um objeto, mas consciência é eu. Não existe outra consciência que não seja eu. Sim, é uma coisa muito interessante isso, porque
Vocês ouvem isso como se eu estivesse falando de alguém ou de alguma outra coisa. Eu estou falando de você, só tem um eu, não tem outro. Não tem outra consciência. Ela só é obtida onde? No seu intelecto, quando você diz eu, a que se refere isso? O que é isso? Só tem um, na sua experiência, na minha experiência. Tem um eu, uma consciência. O que é essa consciência? Essa consciência é substância, eu sou. É uma visão. É uma visão sobre a realidade e uma visão surpreendente, inesperada da realidade. Ninguém suspeita. Ninguém suspeita isso. Né? Ninguém suspeita. Eu sou. Não vai sair falando para as pessoas isso. Não falar para que você estava dizendo, eu sou o todo. Eu sou você. Eu sou a mesa. Eu sou tudo. Vão te internar. Isso é uma visão que tem que ser, ela tem que ser metodicamente, tudo tem que se encaixar dentro disso. Porque existe a questão do corpo, existe a questão da mente, existe a questão das emoções, existe a questão da qualificação para o estudo, existe a questão de como assimilar esse conhecimento, existe a questão de que eu não me sinto assim. Eu entendo que eu sou o todo, mas eu não me sinto o todo, eu me sinto limitado. Eu me sinto um indivíduo limitado como todo mundo. Tem essa questão. Tem a questão e Deus. Eu sou tudo e Deus é o quê? O que é Deus? O que é sujeito? Qual é a relação de... O que significa o fato do corpo, o fato da mente? Da onde surgiu tudo isso? Da onde surgiu o mundo? Como é possível o surgimento desse mundo de nomes e formas, de atributos acidentais na consciência, na pura consciência? Como que isso é possível? Existem inúmeras perguntas. O estudo do Tathagata é a resposta racional a essas perguntas, de acordo com o Shastra. Porque o Shastra que revela esse fato pra gente. Tatvamasi, você é Brahma. Aham Brahmasmi, eu sou Brahma. Brahma significa a causa da criação. Assim como a argila é causa do pote, essa substância, essa causa. Aham Brahma, eu sou Brahma. Isso é revelado pelo Shastra, não é assim, a gente chegou nessa conclusão. Ninguém chegou nessa conclusão. Isso não é uma conclusão que alguém possa chegar a ela. Isso aí é algo revelado por um pramana, por um meio de conhecimento chamado Shastra, uma escritura. Agora é o seguinte, se o que a escritura está dizendo é verdade, ela tem que ser lógica também. Ela tem que estar dentro da lógica, ela não pode ser ilógica, porque lógica é a possibilidade de compreensão humana e a possibilidade da lógica. E lógico significa, tudo bem, você revelou isso, mas é impossível de eu compreender. Não teria por que o Shastra falar qualquer coisa. Shastra é revelação divina. É assim que é entendido por nós. Essa revelação de que o eu é a causa da criação, é a substância, isso é revelado, conhecimento revelado. Mas se ele é verdadeiro, ele é lógico também. Ele tem que estar em harmonia com o funcionamento da mente humana. A mente humana é lógica. Ela funciona com base na lógica. A realidade não pode ser ilógica. Porque a mente faz parte da realidade, está em harmonia com a realidade. O intelecto foi feito para conhecer a realidade. Então, o que acontece? Todas
todas as objeções racionais a essa revelação têm que ser respondida racionalmente, para que o conhecimento fique claro. E se ele é verdade, se esse conhecimento é verdadeiro, você pode ter certeza que qualquer objeção a esse conhecimento vai ter uma falácia lógica. E você tem que ver essas falácias. E à medida que você vai vendo a falácia de qualquer argumento contrário a essa visão, esse próprio conhecimento vai se tornando claro e estável na sua mente, livre de qualquer dúvida. Então, a intuição, o vislumbre do que é Vedanta eu falei aqui, nessa 1 hora. Mas isso precisa ser assimilado por nós, porque é uma visão tão contrária à visão comum que a gente tem do que significa eu, do que significa mundo, que é preciso que se faça uma conversão da maneira de ver as coisas, de entender as coisas sob vários aspectos. E isso que é feito nesses prakaranas, nessas escrituras, na Gita, Tattva-bodha e todas as outras, né? Então existe um método de análise gradual, para você entendendo gradualmente. Isso que eu já falei aqui. Isso que você entendeu aqui de uma maneira, como um vislumbre rápido. Isso que você entendeu assim, como um relâmpago, uma coisa que apareceu, talvez você tenha entendido, e agora explica para alguém isso. Explica para você mesmo isso que você entendeu. Você nem sabe o que você entendeu exatamente. Responde objeções das pessoas, elas vão vir e vão te botar um monte de objeções. Não é. Como que pode ser eu todo? E as outras pessoas? Você é todas as pessoas? E as outras pessoas? Eu tô falando para quem? Você tá doido? É uma puta de uma objeção. Como que responde a isso? Como que é? Qual é a falácia disso? A consciência é uma só, por que tem muitas pessoas? Óbvio, uma objeção óbvia. Uma objeção óbvia que já foi respondida há muito tempo, de várias maneiras. A gente tem que saber como, tem que estudar, entendeu? É um estudo, isso não é um estudo leviano, assim, pronto, eu sou a substância, agora eu vou comer batata frita. Não, a coisa tem que ser esmiuçada. Você tem que entender mesmo, se é que você quer entender, né? Tem que entender mesmo. Então tem todo esse processo racional do estudo, resposta a objeções possíveis. Tem que haver resposta, senão o conhecimento é falso. Se ele é ilógico, ele não... Mas se ele é verdadeiro, ele deve permanecer a qualquer objeção, a objeção deve ser respondida. Isso é um exercício. E todo estudo é feito nessa base de resposta a possíveis objeções, né? Primeiro, obviamente, ver o que Vedanta está dizendo, a revelação, depois responder as objeções a isso, a essa intuição, a essa revelação, e depois ainda há todo o caminho de contemplação, que ainda é uma terceira coisa, né? Isso é falado em Vedanta: Shravana, Manana, Nididhyasana. Ouvir a escritura, o que a escritura fala. Ela fala isso aqui: você é a substância, você é a causa da criação. Assim, assim e assado. Ponto. Isso que a escritura revela. Isso é Shravana, ouvir. Você ouve. Isso vai um tempo. Depois, resposta a objeções. Todo o estudo os comentários de Shankara. O comentário de Shankara é muito interessante de estudar porque é a dialética, pura dialética. Ele faz o papel de objetor e responde às objeções, faz o papel do objetor e responde, vai respondendo e vai perguntando. Igual a Suma Teológica do Tomás de Aquino é feita da mesma forma. Pergunta, resposta, objeção, resposta, objeção, objeção, e as objeções vão se desdobrando em várias pequenas objeções, e tudo aquilo é respondido racionalmente. É um belo de um exercício
de firmar o conhecimento, de responder dúvidas. Isso é chamado manana. É outra etapa do estudo. E depois, quer dizer, mais ou menos concomitante com isso, mas principalmente depois de você ter entendido o que o Shastra disse e respondido as objeções racionais, ainda resta assim, aquele sentimento, mas sabe, eu brigo com a minha mulher, eu não me sinto livre de limitação, eu me sinto limitado, pô. É uma sensação, existe uma bhavana, uma sensação de limitação. Essa sensação de limitação, a racionalidade não faz nada com ela, não toca nela. Você pode responder a objeção o dia inteiro, chegar em casa e descer o cacete em todo mundo, brigar com todo mundo, chorar na cama. Pode acontecer. Porque o racional não toca nisso. Você tem que fazer nididhyasana, dhyana, samadhi. Você tem que sentar, fazer pranayama, focar a mente, aquietar a mente. Aí quando a mente estiver quieta, num estado bem profundo da mente, você traz essa visão. Você vê, eu sou a substância de tudo. Pô, daí sim, aí você tem essa experiência de samadhi, a mente nem se mexe. Por que não se mexe? Porque consciência não se mexe. Pensamento é aquilo que tem pensamentidade. Aonde que existe pensamentidade? Consciência é pensamento? Não. Pensamento é feito de pensamento? Não, pensamento é consciência. Consciência, tem qualquer pensamento na consciência? Não. Não tem consciência, é pura consciência. Como que ela ia se mexer? Como? O que se mexe? Nada se mexe. Quando bate um vento na água e faz ondinha na água, a água continua água. Não é que ela vira onda e daí nasce e morre, a onda nasce, a onda morre. Não acontece isso. Água, o tempo todo só água. A substância, ela é invariável, ela é firme. Então a meditação é firme. Você, sim, quando você foca nessa substância, nessa consciência que sou eu, não é que é uma coisa que eu estou me concentrando, sou eu. Como que eu poderia ficar distante disso por um segundo sequer? A mente se estabiliza nessa visão e ela tem aquele... É como se fosse um sentimento oceânico. Nada perturba o oceano. Nada, o oceano é muito grande. Então você tem a tua sensação de eu, ela não tem limite. Isso é uma experiência de meditação. Eu sou livre, eu nem penso, não tem nem o que pensar, eu já pensei antes. Quando você começa a contemplar, você pensa no ensinamento, traz a visão. Quando a visão está lá estabelecida, você não pensa mais, não precisa mais pensar. Então tem uma experiência de grande paz, uma paz assim oceânica. Isso é o chamado samadhi. Aí isso sim vai contra a tua sensação de que eu sou limitado, eu sou insatisfeito. Isso vai contra. Isso não é não está no nível racional. A gente poderia dizer uma experiência mesmo de absorção da mente. Então essas três coisas, então vocês vejam, existe uma vida aí de estudo e de disciplina, de sadhana, de coisas que preparem a mente para essa contemplação. Entende? Yoga, todo o yoga está inserido nesse contexto. Então, assim, Tattva Bodha. O que é Tattva Bodha? Vocês têm que saber o que é. Quando alguém perguntar, vocês têm que explicar. Tattva, o que é? O que é essa realidade, essa verdade última, essa essência, essa substância, o conhecimento disso. É isso que a gente vai começar a estudar lá no dia 7 e a gente ainda vai ter 2 aulas aqui de introdução ao tema. Então a gente volta na próxima terça-feira, dia 24. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate
Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha. Harihi Om.